Olá, bem-vindos ao Talk Jurássico, o podcast onde a vida encontra um caminho. O meu nome é Alexandre Fonseca, estou aqui com os meus colegas O Paleotuga. Afonso Ferreira. e temos hoje uma convidada especial, a Joana. Diz olá, apresenta-te. Olá a todos, sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite, antes de mais. O meu nome é Joana Órfão, sou uma estudante de doutoramento de Geologia no Instituto Dom Luís, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e a minha área de trabalho, portanto, é na paleontologia, nomeadamente na ecologia e biodiversidade de dinossauros saurópodes. Muito bem. A tua apresentação foi muito mais formal do que a nossa. Eu acho que nós Again. ficámos um bocado à toa. Ficámos um Não. bocado aquém. Não é uma questão de ficar aquém, mas dado que, portanto, como eu sou convidada específica para este episódio, devido ao tema que tu já vais apresentar a seguir, achei que era de bom tom dar um pouquinho mais de contexto. E o episódio de hoje é sobre... Portanto, hoje vamos falar sobre o nosso percurso dentro da paleontologia ou tangente à paleontologia e aproveitamos o dia especial que é hoje, que faz 200 anos que foi descrita pela primeira vez uma espécie de dinossauro, que foi o Megalosaurus bucklandi, foi descrito por Gideon Mantell, em 1824. Portanto, estamos todos de parabéns. Uhul! É um, Ei, um dia especial. Mais um século da paleontologia. E eu enganei-me. Foi descrito por Buckland, não foi por Mantell. Onde é que foste buscar o Mansell, então? A nomenclatura do Megalosaurus tem uma história engraçada. Ok, let's delve into that. O nome Megalosaurus foi atribuído primeiro só um nome genérico, Megalosaurus SB. Só mais tarde é que lhe foi atribuída a espécie, Bucklandi. Foi 3 anos mais tarde, foi atribuído um nome específico. Ok, portanto, quem descobriu e deu o nome genérico foi o... Buckland, Ok, e depois, passado 3 anos, houve, portanto, uma O Mantell. reavaliação, a redescrição, feita pelo Mantell, que lhe deu um nome específico. é a honra do Buckland, Megalosaurus bucklandi. Faz Ok, sentido. cool. Faz sentido. Today we learned. É importante mencionar o famoso scrotum humano, Ah, sim. Também já ouvi falar dessa história. um pedaço de osso que foi agora atribuído a Megalosaurus, foi descrito originalmente como scrotum humano, devido à sua forma particular, mas esse nome já não está em uso. Normalmente o primeiro nome utilizado para descrever um taxon é o nome que se utiliza. Felizmente neste caso essa regra não foi mantida, porque senão não tínhamos Megalosaurus bucklandi, tínhamos scrotum humano e pronto, falar dos primeiros dinossauros tornava-se um bocadinho mais desagradável. Digamos que soa um bocadinho mais estranho do que Megalosaurus bucklandi. Um bocadinho mais estranho e mais familiar ao mesmo tempo, de uma maneira desagradável. Pronto, isto tudo porque era um ponta de um osso, creio que fémur ou tíbia. Era a parte distal do fémur, sim. Ok, portanto era parte do fémur e, portanto, parecia exatamente aquilo que o nome sugere. Uhum. Sim. Pronto, a natureza é linda, a interpretação que os humanos têm da natureza, não tanto. Ok, celebrámos aqui o Megalosaurus. Por falar em megalossauros, disclaimer que isto vai acontecer muito ao longo do episódio. Há um par de meses ocorreu, portanto, em Inglaterra, uma conferência exatamente sobre isto, sobre os 200 anos da paleontologia, portanto, e fez essa celebração. E o fóssil foi transportado do museu onde está para o local da conferência. Portanto, os paleontólogos que foram à conferência, portanto, tanto aqueles que foram só ver como aqueles que foram fazer apresentações e deram talks e, portanto, posters, puderam estar ao pé do fóssil e tocar no fóssil. Portanto, há que dar também aqui os parabéns ao pessoal da conservação e restauro, que terá sido muito importante neste processo. Tocar no fóssil, essa eu não sabia. Tocar parece-me um bocadinho arriscado. Eu acho que não deixar. Quando digo tocar, estou a dizer tocaram na parte, ou seja, porque ele estava numa... Tens o fóssil, não é, que está acondicionado, e depois tens uma case, uma redoma em acrílico transparente. Pronto, e foi nesse sentido que eu estava a dizer, não tocar no fóssil diretamente, porque tipicamente isso não se pode fazer, nomeadamente quando estamos a trabalhar com espécimes como esse, que são relativamente frágeis, que a nível de conservação não só são icónicos, mas precisam de cuidados acrescidos. Exato. Em geral, antes de tocar, pergunta. E
por ser o lectótipo, não é? Portanto, o Megalosaurus não tem holótipo, tem um lectótipo. E essa aquela fratura do dentário direito. Exatamente. Qual é que é a definição de lectótipo? Para quem não Portanto, sabe. Exato. Qual é a diferença entre um lectótipo e um se holótipo? quiseres explicar, Joana, fica à vontade. Passar a bola para mim. Por acaso eu não a sei de cor, na realidade. Ou melhor, sei conceptualmente, mas para dar uma definição também que não induz em erro e que seja precisa, teria de ir à procura especificamente e preferia. Se eu tiver. Aqui, posso ir fazer isso agora, se quiseres. É aquela coisa, eu sei o que é, mas explicar não sei, por isso eu vou aqui procurar. Ok, portanto, o lectótipo acontece quando tu tens um táxon ao qual não foi referido um holótipo na descrição. Portanto, um lectótipo acontece quando o que foi descrito, a espécie, o taxa, não tem um holótipo. E, portanto, um holótipo é. O holótipo é o espécime que fundamenta a descrição do táxon. Portanto, o holótipo é o espécime primário com que todos os outros espécimes vão ser comparados para determinar se pertencem ao mesmo táxon ou não. Portanto, é o espécime que é usado quando a espécie é erguida e descrita pela primeira vez. Ok. Todos temos aqui mais ou menos uma ideia firme do que é um holótipo. O lectótipo é que é um caso especial, é um caso diferente. Não é tão comum ouvir lectótipo como holótipo. Não. Pois, porque na boa prática o lectótipo é uma coisa que não deveria acontecer. É uma coisa que Evita-se. é irregular, é uma irregularidade, pronto. Claro, mas isso é na paleontologia dos últimos, Uhum. 50, Sim, 60 anos. E nos primórdios era uma coisa extremamente comum. Portanto, também há que termos aqui um bocado em conta o contexto histórico e os avanços também a nível da acuidade, precisão e rigor científico estão também associados à disciplina. A paleontologia já é uma disciplina antiga, 2 séculos, desde a primeira definição do primeiro dinossauro, o Megalosaurus bucklandi, mas nós estamos agora a começar na carreira, digamos. estamos todos a começar mais ou menos, cada um da sua maneira, não é? Vamos falar um bocadinho sobre isso. É o tema do podcast de hoje. Vamos aproveitar os 200 anos do Megalosaurus para falar sobre como é que nós entramos na paleontologia, como é que começámos a entrar nesse mundo e o caminho que tomámos desde que surgiu o nosso interesse. Portanto, se calhar agora vamos começar por falar à vez, cada um de nós, e deixamos a Joana para o fim, porque ela é capaz de ter o percurso académico mais completo, mais interessante para se discutir. Se calhar também mais pouco ortodoxo. Portanto, acho que aqui, antes de começarmos a falar da questão do percurso, acho que é importante nós também mencionarmos que a paleontologia cada vez mais é uma disciplina multidisciplinar, se me perdoam o pleonasmo, e, portanto, se inicialmente tínhamos algo que era muito ligado da geologia e da anatomia comparada e da taxonomia, neste momento temos a intersecção de disciplinas desde engenharias, como as mecânicas dos fluidos, até portanto, às biomecânicas, até à parte da ecologia, conservação, restauro, a biologia, até a parte química. Portanto, cada vez mais, também ao ser multidisciplinar, as maneiras e os caminhos para entrar na paleontologia, bem como os vários caminhos profissionais que se pode ter, são múltiplos, são lados. E, portanto, eu acho que esse era um ponto importante a reforçar e eu acho que também ouvir as vossas histórias vai ser importante nesse sentido, para mostrarmos a pluralidade de maneiras de chegarmos à paleontologia, de abordar tópicos de paleontologia e do que podemos fazer quando estamos a exercer. E para não tomar mais tempo, Não tem dou-vos a problema. bola. Eu, sempre que se fala em paleontologia, eu gosto bastante de frisar essa noção da minha perspectiva, que é muito romântica, admitidamente. A paleontologia é muito holística. Eu gosto muito desse aspecto. A paleontologia é muito abrangente. Não é só uma área da ciência, é quase como um modo de vida. E eu gostava de acrescentar àquilo que tu disseste também a paleoarte, porque apesar da paleoarte ser tangencial à ciência, eu acho que está lá metida. É uma coisa que, para mim, está absolutamente no cerne, está aqui no core. Sim, a paleoarte não só como ilustração científica e académica, não é? Mas também como também se intersecta com a parte de comunicação da ciência. E, de novo, a comunicação da ciência também é algo muito importante da parte da paleontologia. Portanto, sim, escapou-me, tens toda a razão. Bem, mas isso pode dizer-se sobre todas as áreas, não é verdade?
A comunicação é importantíssimo para todas as áreas da ciência, Mas a paleoarte é uma coisa característica da paleontologia. E sem sem uma dúvida. não há outra. E por acaso temos aqui 2 paleoartistas presentes. Já vamos falar sobre isso. Exatamente. E comunicadores científicos também. Se quiseres começar, Afonso, a falar do teu percurso, é a tua vez. Ora bem, eu comecei desde pequeno que eu gostava da paleontologia. Aliás, tenho aqui ao meu lado um livro de quando eu era pequeno, sobre dinossauros, que lembro-me de ler para aí umas 50 vezes. Depois, conforme fui crescendo, esqueci-me da paleontologia, fui-me afastando um bocadinho e voltei a ganhar o amor quando tive a cadeira de paleontologia na licenciatura em Geologia na Faculdade de Ciências, com o professor Mário Caixão e o professor Carlos Marques da Silva. A partir daí, tive outra cadeira que foi a cadeira Projeto, onde os alunos reúnem-se em grupos, cada grupo tem o seu projeto, e a mim calhou-me um projeto sobre pegadas do registro iconológico de Valdemeiros, o que ainda me aliciou mais para a paleontologia, e agora estou a fazer o mestrado em Geologia na mesma instituição, a tentar aprofundar ainda mais o meu conhecimento nesta área. É verdade, é verdade. Falaste de Valdemeiros, fala-nos um bocadinho sobre Valdemeiros. Valdemeiros não é um sítio que eu diria assim tão conhecido como, por exemplo, as Pedreiras de Galinha ou as de Carenque, mas tem o seu próprio charme. Pode ser um bocadinho difícil de lá chegar, mas eu digo que acho que vale a pena. Os passadiços encontram-se ligeiramente longe das lajes, onde se encontram as pegadas, mas nessas lajes há por volta de 600 pegadas diferentes, se não me engano. Vários trios com várias direções, tanto dinossauros terópodes como de saurópodes. Também acho que há uns ornitópteros, mas não tenho bem a certeza. E o meu projeto refletiu-se sobre o estudo de 2 trios na medição das pegadas. Não se pôde tirar nenhuma conclusão. Fizeram-se análises para tentar determinar qual é que teria sido o proveniente das pegadas, o gerador, mas não se conseguiu chegar a nenhuma conclusão. Não se conseguiu chegar a nenhuma conclusão nova, porque aquilo que já se sabia é que as pegadas de Valdemeiros, esses trilhos, foram causadas pela deslocação de dinossauros megalosauroides gigantescos. Exato. E eu, quando digo gigantesco, os bichos eram mesmo enormes. As pegadas tinham uns 50 centímetros de comprimento, se não me engano, mas encontra-se tudo no artigo científico de Rasolini, em 2016. Ok, Rasolini 2016, mas o que eu quero dizer com isto é que não conseguiram chegar a uma identificação mais específica do Ichnotax associado a essas pegadas, Não, correto? não conseguimos. Tentámos associar com um novo Ichnotaxa que foi estabelecido depois em 2016, foi o de Jura-Brontes, em 2017, para as montanhas de Jura da Suíça, mas não tínhamos dados suficientes e o projeto tinha de ser entregue até ao final do semestre e ficámos por aí. No futuro gostava de voltar a Valdemeiros. Infelizmente, os projetos acabam sempre com uma coisa parecida. Isto é muito interessante, mas não tivemos tempo suficiente, temos pena. Eu estou a começar a sentir essa tendência. Sim, então quando chegares ao final do mestrado e se eventualmente te aventurares para um doutoramento, a gente fala sobre isso, porque se há coisa que se nota mais é exatamente a questão das chamadas time constraints. Eu não descrevi há bocado, mas o Ichnotax é um taxa que é descrito, portanto, com base em vestígios como pegadas. E, Lex, só para complementar aqui, quando estamos a falar de bichos gigantes, estamos a falar de animais com que dimensões? Portanto, é muito, muito difícil extrapolar as dimensões de um animal pelas pegadas. Eu já vi várias pegadas de terópodes e as pegadas de Valdemeiros são as maiores que eu já vi pessoalmente. Portanto, isso é uma métrica que eu posso apresentar. Quanto ao tamanho dos animais, estamos a falar de terópodes que teriam mais de 10 metros de comprimento. Sem dúvida. Estamos a falar de, muito provavelmente, alguns dos animais predatórios de maiores dimensões que já pisaram solo em território português. Está estabelecida uma relação entre o comprimento de pegadas e a altura, mas nós não a estudamos. Ok, obrigada, Afonso, não sabia. Depois temos que ir procurar isso, então, se quisermos. E para os xaropes, estamos a pensar o quê? Um bicho do tamanho de, para aí, com uma altura de um prédio de seis andares ou um bocadinho mais Eu pequeno? não sei. Isso eu não sei. Nós não nos focamos em nenhuma pegada de saurópode, por isso Ok. E digamos que naquela jazida as pegadas de saurópodes não ganham grande protagonismo. Na pedreira do Galinha é que ganham. Isso é que estão em trilhos espetaculares. são mais as pegadas de terópode em Valdemeiros. Há uma fartura delas. Vários dos métodos de estudos que nós aplicamos encontravam-se no livro da professora Wanda Faria dos Santos, Pegadas de Dinossauros de Portugal.
Se não me engano, foi editado pela Universidade de Lisboa, através do Museu Nacional de História Natural. Uma boa leitura, eu aconselho. Um facto curioso que eu podia mencionar sobre a Pedreira de Valdemeios é que tem-se pegadas dos dinossauros a irem em direção à linha de costa na altura. Portanto, os dinossauros estavam a ir em direção ao mar. Isso é muito interessante. Nota-se uma tendência na direção dos vários trilhos, sim. Pá, tal e qual como fazem os elefantes e os hipopótamos lá no Congo. Estava demais de levar na praia. Eles provavelmente aproveitavam que no Mesozoico não havia ainda um oceano Atlântico. Portanto, o mar Atlântico, chamemos-lhe isso, era um mar epicontinental pouco profundo e, como tal, as marés eram muito acentuadas. Porque o mar era plano, a água não tinha muito sítio para onde se encaixar, então quando a maré subia, alagava uma área extensa de terreno e quando a maré descia, essa área ficava exposta. Ora, o que é que os dinossauros iam fazer? Iam comer os bichinhos que ficavam presos na mudança das marés. Pelo menos isto é o que se está sugerido. Para além de que eu lembro-me, não sei de onde é que eu saquei esta teoria, mas que também se utilizavam estes lamaçais, que anteriormente eram lamaçais, agora já é calcário, com o passar do tempo geológico, que utilizariam estes lamaçais como género autoestradas, para se deslocarem rapidamente de um lado para o outro, vistas as florestas densas que havia na altura. Ou seja, funcionava um bocado como pontes ou carreiras temporárias. Exato. Eu tenho a ideia que há um termo disto específico em inglês, mas não lembro qual é. Eu lembro-me de ler isto em algum artigo científico, mas também já não me lembro qual é que era. Se nós pensarmos, por exemplo, na ecologia de dinossauros saurópodes, que eram animais gigantescos que comiam imenso e que tinham um metabolismo muito acelerado, tinham de estar a comer a vida toda. Art Machines. Absolutamente. Não é difícil chegar à ideia que eles esgotavam os recursos numa área muito rapidamente. Portanto, os saurópodes tinham que andar sempre a saltitar de habitat para habitat, ou pelo menos mudar de área de pastagem. Se estamos num ambiente onde as florestas são densas e os saurópodes não conseguem atravessar, ou se os saurópodes estão numa ilha, ilhas que ficam isoladas na maré alta, eles podem aproveitar a maré baixa para transitar para outra ilha e deixar aquela recuperar durante algum tempo. A diferença aqui é exatamente a existência do mar epicontinental pouco profundo, porque quando a maré recuava, os dinossauros conseguiam transitar entre as ilhas facilmente. Sim, claro, isso é um fenómeno que ainda hoje se verifica com muitos animais existentes, muitas espécies existentes. Por exemplo, eu creio que acontece uma coisa similar e que há estudos feitos que em animais existentes, e não estamos a falar de galinhas, portanto não vamos estar a falar de dinossauros. Eu sei que acontece, por exemplo, e está registado para certas espécies de répteis, nomeadamente lagartos, geckos, etc. E creio que é, não sei se é na costa mediterrânea ou se é na costa africana, mas, por exemplo, tens populações que, se fores a ver tanto a questão da genética e se fores ligar isso à parte da geografia, tens vários mecanismos de, portanto, especiação e diversificação e tu consegues ver que há ali coisas, endemismos em alguns sítios, mas também, portanto, evidência de que tiveste indivíduos da espécie, antes de uma espécie ou de um género, que antes de se diversificar, portanto, andou de ilha em ilha, em arquipélago. Ou seja por ter exatamente essas carreiras temporárias ou por ir a nada, efetivamente. Nota-se aqui bem uma diferença nos nossos backgrounds. O meu background Sim, é puramente em geologia, eu não tenho esta familiaridade com o que está vivo para falar. Nós aqui diferimos eu e o Paleotuga contra tu e a Joana. não é contra, é uma collab, vá. É uma collab, é um feature. Vamos passar então para mim. Portanto, o meu nome é Alexandre Fonseca. Eu sou agora estudante de Geologia e paleoartista. Eu vou ser completamente franco. Eu não me lembro do porquê de eu gostar tanto de paleontologia. Não me consigo recordar. Para mim é uma coisa que tem-me acompanhado ao longo da minha vida inteira. E eu não me consigo lembrar de um evento ou de uma coisa que me tenha acendido a chama. Eu não me lembro dessa altura. Sei que desde sempre, desde antes de entrar na escola, que tenho uma obsessão ridícula por dinossauros e por paleontologia, especialmente com dinossauros. Portanto, eu tenho seguido a paleontologia como motivação ao longo da minha vida. É muito engraçado porque nos meus primeiros anos, a minha obsessão com a paleontologia não era vista como saudável, não era vista como uma vocação, nunca foi vista como nada perto sequer a um talento, nem a
quando eu produzia arte, porque eu desenho desde muito pequeno e pinto desde muito pequeno, nunca foi visto sob uma luz positiva, não é? Eu sempre senti que estava a lutar um bocadinho contra a corrente, nesse sentido. Eu acabei por estudar Biologia na Universidade do Algarve, tirei lá a licenciatura e agora estou a tirar Geologia, mestrado de Geologia na Universidade de Lisboa e o meu objetivo é seguir o mundo de investigação na paleontologia. Portanto, Joana, tinhas dito, se algum de nós quiser cometer a loucura de ir para um doutoramento, sim, vamos falar sobre isso em breve. Fica para os próximos episódios. Cenas dos próximos episódios. Portanto, desde sempre, literalmente, que a paleontologia e a paleoarte correm em mim. Tenho um fascínio especial por anatomia comparada, biologia evolutiva e, mais recentemente, por paleoambientes. Ter vindo para o ramo de geologia e ter ligado, ter partilhado ideias com investigadores em paleontologia e ter feito amizades com pessoas que são geólogos, acendeu em mim a paixão pelos paleoambientes e eu agora adoro retratar nas minhas pinturas. Eu acho que é absolutamente essencial, para além de retratar um animal, retratar também um ambiente. E ter o ambiente bem informado, bem estudado, é extremamente importante. Quanto a background e investigação, eu trabalhei durante alguns anos como voluntariado no Cabo Especial, principalmente a fazer prospecção e a estudar registro ecológico. Recentemente passei a ser investigador em algumas das publicações que foram feitas quanto a algum desse material. Ajudei a descrever um crânio de baleia que foi pescado ao largo de Peniche. Pescado, sim, porque às vezes, quando se faz pesca de arrasto, são capturados crânios de baleia ao largo de Peniche. Sim, é relativamente comum. É muito engraçado. Participei na descrição de um resto de ganso patola do Miocénico e, mais recentemente, trabalhei também na descrição e na publicação do rastro mais antigo de dinossauros na Península Ibérica, que é um conjunto de pegadas que foi encontrado em Alveiázar, perto de Tomar. Absolutamente incrível. E agora, avançar talvez pela primeira vez para a investigação em que eu vou ser o primeiro autor, com a tese de mestrado. Estou muito entusiasmado. Eu já sei mais ou menos qual é que vai ser o tema, mas não vou dar muitas pistas por enquanto. Vai ficar surpresa. Quando eu estiver a trabalhar, eu depois logo digo o que é. Portanto, tanto tu como o Afonso, portanto, são colegas e vão agora, para o próximo ano, começar as vossas teses de mestrado em projetos diferentes, mas na Paleo, correto? Exato. Ok, e vocês vão também, IGL Roja, em Espanha, celebra-se o 22º, se não falha a memória, encontro de jovens investigadores em paleontologia. Um encontro que eu já fui, recomendo vivamente, portanto, nomeadamente ao pessoal que estuda ou que é interessado por paleo e que está no início de carreira, português ou espanhol. É um sítio, uma conferência fantástica para estar com peers do mesmo nível e para começar a não só a ter algum tipo de feedback acerca do material que se leva e das vossas investigações, mas também uma maneira de praticar um bocado, porque nem toda a gente tem facilidade em fazer apresentações orais ou em fazer posters, então esta é quase como se fosse um safe space, sem grandes julgamentos, etc., onde entre os teus peers e like-minded people, ou seja, colegas, podes estar a criar esse hábito e ganhar algum calo, entre aspas, nesse aspecto, de maneira tranquila, além de ser sempre muito divertido e teres acesso a workshops extremamente importantes sobre novas técnicas. E vocês vão apresentar lá uma talk. Querem falar um bocadinho sobre o que é especificamente? Dar assim só umas luzes? Será um trabalho que a gente fez agora durante este primeiro semestre, com o foco no município de Lourinhã e em análises que se conseguiram fazer através do uso de SIGs, Sistemas de Informação Geográficos, e teremos de submeter e apresentar. E vai ser a primeira vez que nós vamos também marcar presença nesse congresso. Uhul! Depois tenho que fazer um episódio especial só sobre o Egito. Eu curti imenso saber quais são as vossas impressões do Congresso para depois comparar tipo, com aquilo que eu pessoalmente vivi no Congresso no ano passado e há 2 anos. E agora, falta o Paleotuga. Ora, então, o meu nome é Zé Pedro, mas
prefiro que me chamem Paleotuga. É um pequeno blog que podem ou não ter ouvido falar. Eu sempre tive uma grande paixão pela natureza. Basicamente, desde que eu era pequeno, que eu adorava ver animais. Tudo que rastejasse ou voasse por aí, eu ficava sempre interessado. E entretanto, houve uma vez que devia ter uns 4 anos e foi a primeira vez que vi o Walking with Dinosaurs, que em Portugal é o Tempo dos Dinossauros, que na altura acho que era narrado por um locutor que não me estou a lembrar do nome dele, mas que dava na RTP1. Quando vi esse comentário, deu aí o clique e desde aí que nunca mais foi o mesmo. E também ter visto um pequeno filme chamado Parque Jurássico também contribuiu bastante para isso. Parque Jurássico, eu conheço esse nome de algum lado. Soa familiar. Eu gosto mais do Senhor dos Anéis, mas pronto. Eu acho que o Senhor dos Anéis é melhor, mas I digress. Tu falaste num pequeno blog. Ora, eu vou aqui procurar, vamos lá ver, e portanto aparece-me aqui a informação, em frente aos meus modestos olhos, que tens quase 68 mil seguidores. Isso é um pequeno blog. Bem, comparado com muitos no Instagram, acho que sou considerado um pequeno blog. Tu destacas-te por seres em língua portuguesa. Sim, no que toca à língua portuguesa, acho que se calhar deve ser o mais seguido do mundo. Acho que não deve haver questão. Galopim de Carvalho 2017. Por acaso eu não sei quantos é que o Galopim de Carvalho tem. Boa observação. Estou a brincar, atenção. É difícil competir com gigantes quando nós estamos aos ombros deles. Ele tem 34, tu tens mais seguidores. Mas também estamos a falar se calhar de público-salvo. Diferente. Tem algum overlap, Diferentes. mas também são diferentes, nomeadamente a nível de onde é que se vai procurar informação e de que tipo de informação é que vão procurar em que formato. E também há que salientar que o Galopim de Carvalho não faz só posts sobre paleontologia. Portanto, ele tem outros likes. Exato, geologia. E não só, e não só. Não só, e também, lá está, estamos a falar de pessoas não só que são de idades e gerações diferentes, mas com carreiras também completamente distintas. Portanto, para o Paleotuga ter a projeção que tem, tendo em conta que estamos a falar nomeadamente de Portugal, e que é, portanto, sendo área da paleontologia e, corrijo-me se estiver errada, não tendo educação formal especificamente em paleo, é um grande feito. Portanto, parabéns. Obrigado, obrigado. Não, porque é assim, foi como estava a dizer, eu sempre tive este gosto e quando cheguei ao 12º tentei entrar em biologia, não consegui, pelo que decidi ir por um caminho B, eu fui para turismo na Universidade da Maia. Entretanto, o turismo acabou, veio um pequeno organismo chamado Covid-19 que estancou um pouco as coisas, do qual eu até estava para estagiar no RU de Santo Inácio como guia turístico, porque é uma coisa que eu adoro. Adoro poder explicar às pessoas tudo que seja sobre natureza e também dinossauros. E por acaso, enquanto estive em turismo, andei um dos trabalhos finais, um trabalho de projeto que fiz foi até sobre património paleontológico, que entretanto, não sei se esse paper nunca mais vi, porque acho que houve uma vez que o meu PC teve que formatar assim à força, porque andava naquela altura sempre a deixar para depois uma atualização e acho que perdi esse paper, infelizmente. Façam as vossas atualizações, crianças. Façam as atualizações e tenham backups. Essa é a minha recomendação. Sim. E tenham backups dos vossos backups, por amor da santa, porque depois é assim, é um backup no disco rígido do computador, um backup no disco externo e um backup na cloud. E tenham também em diferentes formatos. É uma boa recomendação. Sim. Spot the computer nerds. Spot as pessoas que têm medo e pânico de perderem o trabalho todo que fizeram até agora. Yeah. Sim, a lição aprendida. Adiante, quando veio a pandemia, eu decidi tirar outro curso, que foi o curso de Artes e Multimédia, porque tal como o Alexandre,
ver documentários e também ver os desenhos que as pessoas faziam no que toca a esses animais, de certa forma, parece que estavas a ver por momentos uma janela no tempo geológico, e o facto também que é algo que mistura arte, imaginação e ao mesmo tempo ciência, que para mim é algo que acho muito fascinante. E digo isto também porque recentemente comecei a praticar paleoarte, estou a começar a fazer desenhos, do qual, se vocês quiserem, vejam na minha conta do Twitter e no DeviantArt, que eu recomendo. Tento sempre meter lá desenhos novos todos os dias, maioritariamente sobre fauna portuguesa, do qual também foi um dos motivos pelo qual eu criei o Paleotuga. O Paleotuga basicamente criei na ideia de que não consegui não consegui entrar no rumo na cadeira das ciências, mas sempre tive esta paixão por querer falar sobre, discutir e informar o público sobre não só os animais, mas também a vida que existiu antes de nós, especialmente até a nossa paleofauna, porque o Paleoibéria disse uma vez muito bem que, já agora, o Paleoibéria é alguém que fala sobre conteúdo semelhante como eu, só que ele abrange mais a paleontologia de Portugal e Espanha, mas eu só tento me focar um pouco mais na portuguesa, que é o facto de que, se tu fores aí perguntar a alguém na rua qual é o dinossauro preferido ou qual é o animal pré-histórico preferido dele, muitos deles que se calhar vão dizer ou são da África ou são da Ásia, como o Velociraptor, ou da América, como é o caso do Tiranossauro Rex e do Triceratopo. Mas quase nunca ouves ninguém dizer de Lusotitano, de Torvosaurus gornei, Allosaurus europeus, Lourinhanossauros e por aí. Daí que também é algo que estou a tentar agora no que toca à paleoarte, é o facto de também dar um pouco de holofote aos animais que também existiram aqui no território que agora chamamos a Portugal. Desde répteis a pterossauros e tudo mais. Ainda por cima que os mamíferos, especialmente os mamíferos, é algo que Portugal, ou pelo menos as pessoas aqui de Portugal, não dão muita atenção. Especialmente, um exemplo que tenho que dar é o Paleoxodon, que é o elefante de presas retas, que foi provavelmente o maior mamífero terrestre que já caminhou aqui, ainda era maior que o mamute, e pouca gente sabe disso. Do cão-urso também pouca gente sabe. Cão-urso, anfissaien giganteus, e também, e mesmo eu, apesar de já fazer isto desde 2019, que eu criei o blog em 2019, ainda estou a aprender coisas novas. Como foi o caso do Alexandre, que fez um desenho sobre o anfissaien e o Yailorus. E Ana Louros. Sim, 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 sim. Quando eu vi aquilo, eu fiquei maravilhado. Eu não tinha ideia de que tivemos outro mamífero assim de porte gigante. Daí que eu acho que, mesmo não tendo, não estando dentro da vossa área, eu sinto que pelo menos a minha missão na paleontologia, assim a nível português, é nem que seja assim complementar com vocês, é pelo menos informar o público em geral, porque o conhecimento é o maior tesouro que se pode ter. E no caso daqui em Portugal, eu acho que a população e também a nível mundial deviam aprender mais sobre o que é que nós temos para oferecer, basicamente. Sim, sem dúvida. E eu acho que tocaste aqui em pontos muito importantes. Para começar, a importância portanto, e a relevância de que o conhecimento não académico, não formal e a formação académica não são coisas essenciais para se trabalhar em paleontologia. Pronto, essa é logo uma das primeiras coisas. E eu tenho que te focar é na questão do viés que nós temos na representação dos dinossauros e da paleofauna em geral, dos mídia e naquilo que, portanto, a sociedade em geral tem acesso. Porque uma coisa é o conhecimento que tu tens, que está naquela chamada redoma de vidro, que é, portanto, as publicações académicas, não é? E depois há o que sai daí e é acessível ao público. E se o conhecimento académico, para nós, somos investigadores, já é complicado de aceder, no sentido em que, portanto, a maior parte das publicações tens que pagar
para ter acesso às mesmas, e isso dava um episódio ou 2 só sobre a questão do quão ético isto é. Spoiler alert, não é. Depois tens a questão de passar portanto, ir buscar o que está publicado numa linguagem académica e que está nessa redoma contido para a sociedade em geral. E aqui tens mais um entrave, que é a maior parte deste, ou quase tudo, se faz na língua inglesa. Exato. E na língua portuguesa há muito, muito pouco. E isto é mais um entrave a nível da questão da acessibilidade. Portanto, neste caso, para a sociedade em geral. E pronto, depois também tens a questão dos viés que tens dos mídias, que tipicamente se focam em, portanto, também porque acabam por ter mais projeção, porque há toda uma máquina de maior investimento, porque são mundos completamente diferentes. Tu investigares na Península Ibérica, ou em Inglaterra, ou nos Estados Unidos, ou no Global South, portanto, no Sul Global, são mundos completamente diferentes. Tens um investimento e uma quantidade, seja a nível monetário, seja a nível de tempo de trabalho e do número de pessoas nos Estados Unidos, que é completamente diferente do que tens no Sul Global ou do que tens aqui na Península Ibérica, portanto não é comparável. E esses taxas acabam por ter mais projeção e quando não se sabe muito, lá está, como estava a dizer, sobre o que há em Portugal. E, portanto, todo este esforço que estás a fazer e toda esta ponte é essencial que ela exista, portanto, a academia para as pessoas, e eu acho que o teu trabalho nesse aspecto é crucial. E acho que também há aqui uma parte importante, tu também referiste, da questão do património paleontológico e da ciência em si, porque o património paleontológico pertence a nós todos, não pertence só aos académicos, não pertence só aos investigadores. Acima de tudo, pertence à população de onde aquilo foi descoberto. Eu acho que cada vez mais é importante que as pessoas, os investigadores e os pesquisadores que estão, portanto, a trabalhar na descrição de um fóssil que foi encontrado num sítio qualquer, etc., isso tem tudo de ser feito em articulação com a população e tentando envolver a população ao máximo, não só para saber o que ali há, mas também para sensibilizar em relação ao património, a importância do património, o que é que aquilo significa, o que é que aquilo mostra, como se fosse uma janela para o passado. Absolutamente. Não. Isso foi dito de uma maneira que eu acho que não consegui dizer melhor. E concordo a 100% com tudo o que disseste, mesmo. É mesmo isso. Tipo, parabéns. E já agora, um ponto à Joana, ela relembrou o facto da minha página ser em português, porque quase muitas páginas ou é em inglês, ou em espanhol ou francês. E depois tem lá o Brasil, que também é muito conteúdo lá de página, como o Paleoso BR e tudo mais, mas ao contrário, pronto, no que tu vês nos Estados Unidos, claro que aqui a Península Ibérica não tem nada a ver. Mas pronto, obrigado por relembrares o ponto da linguagem, que a linguagem também é algo importante. Importante. Muito importante. E o património regional. E a valorização do património regional é importantíssima. Ah, e eu queria adicionar aqui umas coisinhas que eu acho que era engraçado. A razão por que os dinossauros são tão populares nos Estados Unidos tem a ver com o quão entranhado, e os dinossauros dos Estados Unidos serem tão populares em geral, está entranhado na cultura. Portanto, os dinossauros nos Estados Unidos são um aspecto cultural há imenso tempo. Porque a investigação na paleontologia era ou feita por filantropos ou financiada por filantropos. Portanto, havia muito dinheiro a ser investido em museus e em investigação, nos primórdios da paleontologia americana. Isto é uma coisa que cá em Portugal nunca aconteceu. Ah, a maior parte dos trabalhos em paleontologia em Portugal foram absolutamente conduzidas por instituições públicas. Ah, por isso, há uma diferença óbvia, há um poço de diferença na história e no impacto que a investigação teve na cultura. A investigação e a museologia teve na cultura. E acabavam sempre por ser, portanto, pegando no que estás a dizer, os estudos paleontológicos acabavam sempre por ser um offshoot ou um desvio temporário do projeto em si que estava a ser conduzido pelas instituições públicas, como bem referes. E os projetos eram muito na área da geologia, tipicamente os recursos biológicos, sejam estes a nível, portanto, de rochas, per se,
e de minérios, nomeadamente na altura da Segunda Grande Guerra Mundial. Muito do que se encontrou de paleontologia e muito do que está registado, isto foi tudo fruto da pesquisa de minério, nomeadamente wolframio, etc. Creio que, por exemplo, a mina da Guimarota é uma dessas. Portanto, a mina da Guimarota, que, para quem não conhece, tem uma... Portanto, é do Jurássico Superior, se não me falha a memória. Eu sou péssima com este tipo de coisas. E temos uma fauna extraordinária, nomeadamente mamíferos e micromamíferos. E lá está, está no nome mina, portanto, e foi uma coisa que foi aberta exatamente para a pesquisa de recursos geológicos e acabou por se encontrar aquilo, mas não era o foco. Portanto, claro que isso vai ter impacto. É uma antiga mina de carvão. Como todos nós sabemos, foi um dos principais combustíveis há cerca de 2 séculos Exatamente. atrás. Obrigada. Uhum. Outra coisa, só mesmo para pôr o último ponto no i antes da Joana falar da sua extraordinária aventura no mundo académico, que é eu, desde há uns anos para cá, talvez há 1 ano e meio, não há assim tanto tempo, só tenho feito ilustrações com animais e ambientes portugueses. Portanto, eu já não desenho um animal que não seja de Portugal há um bom tempinho. Já faz uns bons tempos, sim. Portanto, tenho estado a ver da minha parte uma resolução e uma maior atenção para o património paleontológico português e a figurar de maneira artística esse património. Pronto. Agora vamos ter a Joana a falar sobre a sua vidinha, que é sempre engraçado. Joana. Nomeadamente sobre o meu percurso académico e como é que eu vim parar à paleontologia. Portanto, o meu nome é Joana e quando eu tinha 4 anos ou 5 anos, ou lá que idade que eu tinha, era uma criança, vi o Parque Jurássico na festa de anos de uma amiga e desde aí até à minha adolescência tardia tinha pesadelos recorrentes com um olho de T-Rex a aparecer-me à janela. Pronto, achei que isto era importante dizer, dado o contexto e a ironia. Excelente, excelente. Sim. Então, eu não era o que tipicamente se diz um dinosaur kid, ou seja, não era obcecada com dinossauros quando era criança, nem nada do género. O que eu era obcecada, sim, e sempre extremamente curiosa, era tal como o Paleotuga em relação à natureza, aos animais, às plantas, e sempre muito numa perspectiva de perceber e compreender tanto os padrões, os mecanismos, o que estava por trás, etc. Perceber, saber mais, e sempre sempre fui muito de ler também. E um belo dia apanhei um livro no DERP, esqueci-me como se fala. Ok. Na sala do meu avô, porque o meu avô tinha uma salinha específica lá em casa dele, só com livros. E ele tinha lá um livro que tinha comprado para mim chamado A Fábrica dos Fósseis. Para quem está por dentro da paleontologia em geral, se calhar vocês vão reconhecer os autores. Um deles chama-se Niles Eldredge. Portanto, Niles Eldredge, portanto, com os seus filhos Gregory e Douglas, publicou este livro, mas também, portanto, Niles Eldredge é um paleontologista. Estou a trocar o inglês com o português, I'm sorry. Niles Eldredge é um paleontólogo extremamente conhecido, tendo, portanto, publicado com exatamente esse livro, é muito fofinho. Tendo publicado com o Stephen Jay Gould um paper extremamente icónico na área da biologia evolutiva sobre a teoria, portanto, do equilíbrio pontuado. Portanto, para quem quiser saber um bocadinho mais na área da biologia evolutiva e dos mecanismos de evolução e os timings, etc., esse paper é extremamente interessante, embora seja às vezes um bocadinho difícil de ler. Pronto, disclaimer. E, portanto, o Niles e os filhos publicaram este livro chamado A Fábrica dos Fósseis, onde falava não só de dinossauros, mas acima de tudo da história de vida na Terra. E como, portanto, é quase como se fosse uma viagem para a evolução, desde as primeiras células até a nós, basicamente.
E dava também tips de como procurar os fósseis e experiências que têm a ver com a fossilização. E basicamente, este livro está amarelo e tem páginas a cair tantas vezes que eu li. Portanto, ou seja, eu sempre. A cena da biologia e da evolução sempre esteve presente, mas nunca tinha sido muito o meu foco. Entretanto, depois de acabar o secundário, tirei Engenharia do Ambiente, porque eu não sabia exatamente o que é que eu queria, e a Engenharia do Ambiente tinha um leque bastante vasto de cadeiras e tópicos a abordar, portanto, um broad scope, tínhamos desde Química, a Física, a Biologia, solos, ou seja, muita Geologia, muita coisa aqui se interceptava. E eu, quando acabei, portanto, esse mestrado, tive um ano a tentar encontrar emprego. E era tudo na área da higiene e segurança que eu não gostava. Então lembrei-me de voltar para a minha cidade natal, que é Aveiro. Portanto, isto foi em Coimbra. E como eu tinha... Nesta altura eu estava a fazer voluntariado na área da conservação da natureza e biologia. E lembrei-me de perguntar à minha mãe o que é que ela achava de fazer uma pós-graduação em Ecologia Aplicada. Porque era um mestrado que havia na Universidade de Aveiro, ainda há. Eu estaria em casa, portanto não teria despesas de alojamento, etc. E porque era uma das áreas que eu tinha mais gostado portanto, quando tinha estado em Engenharia do Ambiente. A pós-graduação passou a mestrado completo, porque na cadeira de Biologia Evolutiva, que foi dada por um paleontólogo, Rui Castanhinha, e eu nunca me hei de esquecer de meter, portanto, nós tínhamos todas as semanas um grupo de alunos que juntava e analisava um paper de Biologia Evolutiva para apresentar na aula seguinte. E eu juro que estou a dizer a verdade, o paper que me foi dado foi exatamente o do equilíbrio pontuado do Niles Eldredge e do Stephen Gould. E eu estava a olhar para o paper e estava tipo, eu reconheço estes nomes. E foi um bocado aí que fez o clique portanto, já tinha estado em contato com eles quando era miúda. E pronto, é uma coisa que para mim foi super engraçado, foi super cómico. Não foi cómico destrinçar o paper e digeri-lo todo, porque ele ainda é um bocadinho conceptual. Mas, portanto, o meu professor, o Rui Castanhinha, perguntou-me se eu não gostaria de fazer a tese de mestrado com ele. E foi isso que aconteceu. Portanto, a minha tese de mestrado foi na área da paleo, porque eu estava na altura a ter algumas... Tinha pensado em trabalhar com herpetofauna, mas era um foco muito grande na parte da ecotoxicologia e tal, e eu tinha que fazer os bichinhos sofrerem, não sei o quê. Depois tinha colegas a trabalhar na área da evolução, mas era com bichos que tinham embriões e cartilagens, e tipo, não. Dê-me os ossos já limpos, estás a ver? Foi muito por aí. E, portanto, eu, na tese, eu estive a trabalhar com captorrinhos, que são uns amniotas, portanto, da altura do carbonífero térmico. E foi, portanto, muito uma questão de andar à volta das características morfológicas, nomeadamente relativamente ao crânio, porque quando há certas características que chamam-se caracteres morfológicos, que coisas como, por exemplo, que o osso toca no outro e faz um ângulo mais assim ou mais assado, isto são todos indicadores de a que espécie poderá depois corresponder, ou ser uma espécie nova, etc. Porque depois é comparado entre várias espécies, certo? Sim. A questão... Vou-te só pedir, para reduzires um bocadinho o detalhe técnico, se tu disseres caracteres osteológicos, ok. eu acho que a audiência vai perceber do que é que estás a falar. Ok. Sim. Ok. Sim, Pronto, apologies, desculpa. não faz mal. Portanto, estive a trabalhar com caracteres osteológicos, com captorrinídeos. Portanto, mais incidir aqui na parte da anatomia comparada e da hard paleontology, per se, da mais clássica. E pronto, e defendi a tese em dezembro de 2019 e estava mais que decidido que eu queria seguir para a investigação na área da paleo. Problema, Covid. Eu tive que fazer uma proposta de doutoramento para me candidatar às bolsas da FCT, ainda com material de Aveiro, portanto, e na altura não correu bem, não fui selecionada e estava a preparar-me para o próximo ano voltar a candidatar. O que é que acontece? No meu júri da tese de mestrado, portanto, sobre os captorrinídeos, a minha arguente era a doutora Elizabeth Malafaia. Ora, a doutora Elizabeth Malafaia, para quem não conhece,
é paleontóloga, é formada, portanto, aqui pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e é especialista em terópodes. E, portanto, na altura, depois de eu apresentar a tese, ela tinha-me dito que quando eu quisesse poderia vir a Lisboa para falar com ela, conhecer o resto do pessoal que trabalha com paleontologia de vertebrados aqui na faculdade e tal, e eu acabei por vir. E ela apresentou-me ao colega de gabinete da altura, que era o Dr. Pedro Mocho. Passados alguns meses, na altura em que eu me iria voltar a candidatar ao doutoramento, a Elizabeth mandou-me um e-mail a dizer que tinham aberto bolsas de investigação específicas para 2 projetos que ela e o Pedro tinham proposto aqui do Instituto Dom Luís. E eu pensei, pronto, nem é tarde nem é cedo, e estive a ver os projetos e candidatei-me. E candidatei-me com o projeto do Pedro, que agora é a minha tese de doutoramento. Consegui, fiquei muito contente, mas também fiquei um pouco assoberbada, porque fazer um doutoramento é uma coisa difícil, uma coisa complexa, e se vocês quiserem fazer um episódio sobre saúde mental na academia, amém, eu tenho coisas para dizer. Ui. Mas então, o meu tema de doutoramento portanto, anda muito à base da biodiversidade e da ecologia de saurópodes, nomeadamente na região aqui do Periatlântico Tétis e a transição faunística do Jurássico para o Cretácico. O que eu vou aqui tentar fazer é usar uma técnica portanto, é uma técnica que se criou inicialmente para a conservação da biologia e ecologia, que são os modelos de distribuição de espécies, mas vou aplicá-la agora aqui a dados, portanto, de ocorrência fóssil. Portanto, vou combinar os dados GPS de ocorrências fósseis de saurópodes com dados climáticos projetados para essa altura e ver se, portanto, se obtenho mapas onde consigo ter uma gradação de cor que me vai indicar qual é a probabilidade de estes bichos ocorrerem em certas zonas. E vou fazer isso ao longo do tempo. Portanto, vou ter ali maneira de observar como é que os padrões de biodiversidade deste grupo de dinossauros se vão alterando e vão flutuando no tempo e no espaço, portanto, durante este período. Mas sim, eu tenho admitidamente um percurso muito pouco ortodoxo. Tipicamente as pessoas, em geral, e os paleontólogos seguem, portanto, ou por biologia ou para geologia, fazem, portanto, nas licenciaturas, os mestrados ou fazem na área ou fazem mais especializados na paleontologia e só depois a partir daí seguem para o doutoramento. Eu fiz um detour, ou seja, passei de engenharia do ambiente para ecologia aplicada para paleontologia. Isto é mais uma prova de que, eu não sou um caso comum, evidentemente, mas é mais uma prova de que a multidisciplinariedade da paleontologia é cada vez mais visível e cada vez mais ter um know-how, ter um background diverso, te vai ajudar a progredir na carreira. E ao mesmo tempo, na carreira e tipo no acesso a conseguir chegar a um caminho de investigação. Há várias maneiras de chegar, não há quase todas as estradas vão dar a Roma, de certa maneira. Para mim, este percurso ortodoxo, que em muitas situações seria negativo, nomeadamente, porque é que foste tirar do mestrado, porque é que perdeste aqui tempo, porque é que andaste aqui a saltar e tal e não sei o quê, foi mais-valia, porque como o projeto de tese engloba sistemática / taxonomia com ecologia, programação e biologia, eu consigo, portanto, eu e a minha equipa de orientadores, Pedro Mocho e Francisco Ortega, também conhecido como Pachi, conseguimos aqui todos, cada um, levar um bocadinho do seu know-how aqui este projeto. E este projeto, lá está, como aborda estas áreas, o facto de eu ter um background bastante diverso, especificamente nestas áreas também, consigo combiná-lo, funciona de maneira muito positiva. E pronto, é isso. Estou agora no meu 3º ano. E vou passar, portanto, agora acho que já posso dizer oficialmente, vou passar 3 meses na Alemanha, em Erlangen, e eu não sei dizer o nome disto em alemão, mas, portanto, no Instituto de Geologia e Paleontologia de Nuremberg, está associado à faculdade, à FAU,
portanto, FAU. Se forem ao Google e puserem FAU Erlangen, aparece lá. E vou trabalhar, portanto, com o grupo de paleodiversidade durante 3 meses, nomeadamente com profissionais como, por exemplo, Wolfgang Kissinger, a Rachel Warnock e a Emma Dunn. São algumas das pessoas cujos trabalhos eu mais cito. Portanto, tivemos uma reunião ontem e já temos montes de ideias e foi fantástico porque nem eu, nem o Pedro, nem o Paty estamos familiarizados com esta metodologia, portanto, este projeto é muito exploratório, é uma coisa que não foi feita antes, nomeadamente especificamente neste grupo de dinossauros, portanto, nos saurópodes, e precisávamos de alguém que tivesse alguma expertise aqui. E, portanto, essa equipa de lá vai nos dar essa expertise e, portanto, estamos já com ideias fantásticas de como incorporar partes de filogenética e morfologia aqui no projeto. Portanto, estou super contente. I'm really looking forward to it. E pronto, e essa foi Parabéns! o que eu tinha a dizer. Parabéns antes de mais, que isso Obrigada. são ótimas Isso notícias. é interessante. E eu também adorava viajar por aí no meu doutoramento. Adorava completamente. Enfim. De qualquer forma, muito obrigado por partilhares essa novidade, não é? E obrigado por também vires cá contar a tua história, que realmente comunica a ideia de que a paleontologia é vasta, a paleontologia é muito acolhedora, digamos assim. Temos pessoal muito diverso, com backgrounds muito diversos e personalidades muito diversas. O podcast teve o seu primeiro exclusivo. Teve o seu primeiro exclusivo, exatamente. Portanto, és a nossa primeira entrevista exclusiva. É uma grande honra. E foi no dia dos 200 anos do Megalosaurus. Incrível. Damn, Parabéns. sinto-me bem importante agora. Obrigada pelo convite. Este foi o podcast. Vamos ficar por aqui e até ao próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. obrigada por me ouvirem. Tchau, tchau. Tchau.